Você desceria quase 4 km mar abaixo para ver o Titanic de perto? O próprio diretor do filme Titanic, o James Cameron, já desceu e fez essa viagem para visitar os destroços do navio naufragado 33 vezes, e até inspirou algumas cenas do filme. Qualquer um poderia fazer essa visita, e para isso você teria que desembolsar 250 mil dólares, o que dá mais de 1 milhão de reais. Para irem até lá embaixo, uma empresa de turismo usava um submersível da Ocean Gate, chamado Titan, que infelizmente na sua primeira viagem do ano de 2023, ele implodiu com 5 vidas dentro, em uma profundidade de mais de 3.000 quilômetros. É provável que os corpos dessas 5 pessoas nunca serão encontrados, e a existência de uma fauna marinha, como tubarões e peixes que têm um grande desejo por alimentos, faz com que nada que seja orgânico e que não seja de lá, fique lá embaixo por muito tempo. O que sobrou já teria passado pelo estômago desses animais há muito tempo. Essa e outras histórias fazem a gente pensar se o Titanic é amaldiçoado ou não, como os livros que teriam previsto o naufrágio e até mesmo lendas que cercam os destroços do que sobrou do navio. Eu sou Jonathan Silva e por mais bizarro que pareça, 114 anos depois, o Titanic fez mais 5 vítimas. Mas até aqui foram muitos casos envolvendo esse navio. E durante o vídeo você vai estranhar ou não reconhecer esse cenário atrás de mim. Acontece que como eu me mudei para minha casa própria, o cenário fixo do canal ainda está sendo construído. Como são vários cômodos, na hora de gravar, eu tenho que escolher qual fica melhor para o áudio e o vídeo não serem prejudicados. Isso até o estúdio do canal ficar pronto. E se você quer saber como eu construí a minha casa própria aos 19 anos, eu fiz questão de documentar tudo e mostrar para vocês. Eu vou deixar o link no comentário fixado de um vídeo onde eu mostro e falo como foi esse processo e até dicas para você economizar em construções de imóveis. O vídeo está no canal Saber de Negócios, então se eu fosse você, eu faria a maratona por lá, porque tem muito vídeo que vai ajudar a sua vida e principalmente o seu bolso. Tudo começa em 1912, quando o maior navio de passageiros do mundo estava em alto mar, o Titanic. O navio que tinha a fama de ser inafundável. Isso porque ele foi construído com os compartimentos separados, de forma que se entrasse água em um deles, a água não passaria para o compartimento seguinte, e então não conseguiria afundar o navio. Talvez o maior erro da história aconteceu justamente aqui. Logo quando recebeu a informação de que havia um iceberg no meio da rota do navio, o comandante Edward John Smith, ao invés de desacelerar, ele não diminuiu a velocidade e deu força total. Depois dessa infeliz decisão, o navio se chocou com o iceberg. Uma ponta de gelo embaixo d'água raspou o lado do navio por cerca de 7 segundos seguidos. Pedaços de gelo foram jogados para as partes mais altas do iceberg e caíram sobre os decks da frente. E poucos minutos depois, todos os motores do Titanic foram parados. Nisso, a primeira coisa a se fazer é garantir um lugar nos botes salva-vidas. Claro, seguindo a regra de mulheres e crianças primeiro. Só que o erro trágico do comandante fez ele permitir com que os botes saíssem parcialmente ocupados, o que contribuiu na morte de pelo menos 500 pessoas. Como por exemplo, o primeiro bote, que saiu com 28 pessoas, sendo que cabiam até 65. Ou seja, 1/3 das vítimas poderiam ser salvas. Até o navio naufragar por completo, foram quase 3 horas de gritos e tentativas de ficarem o mais longe possível da água. 340 pessoas foram encontradas com coletes salva-vidas na superfície do oceano, mas já sem vida. Já 1.160 corpos nunca foram encontrados. A primeira embarcação a chegar na cena do naufrágio foi um também navio que levava o nome de Carpathia, que foi inaugurado como um transatlântico em 1903. E em uma de suas viagens, já em 1912, o operador Harold Cotton, que era quem estava no turno do telégrafo daquela noite, recebeu mensagens à 00:11 da madrugada, e era o pedido de socorro do Titanic. Às 2 da madrugada, o Carpathia, já no caminho do Titanic, teve que passar e desviar de um campo de gelo que estava no caminho até às 4 da manhã.
horário em que ele chega no local do naufrágio, mas naquele momento ele já havia perdido mais de 1.500 vidas. Havia cerca de 2.200 pessoas na viagem, mas os botes tinham espaço para apenas 1.178 pessoas. Isso porque a grande tecnologia do navio fez com que as autoridades da época reduzissem a quantidade necessária de botes salva-vidas. Estando todos mais de um século embaixo d'água e nas condições em que os corpos foram expostos, até os dentes se dissolvem após períodos longos no fundo do oceano. Lugar esse habitado principalmente por vida microbiana, como bactérias. Quando o corpo de uma das vítimas, chamado Alexandre Oscar, foi recuperado, uma carta manchada de água que havia sido escrita para sua mãe foi encontrada no seu caderno de bolso. Ele pretendia enviar a carta somente quando chegasse a Nova York, tendo inclusive escrito que, se tudo ocorrer bem, chegaremos a Nova York na quarta-feira pela manhã. Nela também descreve que o RMS Titanic era gigante em tamanho, equipado como um hotel palaciano, com excelente comida e bebida. Essa carta foi devolvida para sua família, e em 2017 ela chegou a ser leiloada pelo valor de $166 mil. Logo depois de fazer o resgate dos sobreviventes, o Carpathia chegou em Nova York e deveria ir para o Pier 54. Só que antes de deixar as vítimas em segurança, o navio precisou parar no Pier 59, que fica um pouco mais longe, para descarregar os botes salva-vidas. Isso aconteceu porque naquela época você tinha que primeiro entregar as propriedades e só depois as vidas. Hoje, o Pier 54 tem apenas a estrutura de ferro, já que os prédios foram demolidos há muito tempo atrás. Em 1985, os destroços do Titanic foram encontrados sem querer, e em 1986, pela primeira vez depois do naufrágio, foi possível captar em vídeo como estava e o que restou do Titanic. Hoje em dia já temos vídeos em 4K com uma riqueza de detalhes bem grande de como está o navio lá embaixo. E são através dessas imagens que dá para perceber que o navio já foi muito deteriorado com o tempo, muito mesmo, a ponto de nem conseguir se entender de qual parte do navio são alguns destroços. Além da corrosão que tomou conta do navio, o ferro utilizado para construir o Titanic está sendo consumido pela bactéria Alomonas titanicae, e à medida que isso acontece, eles formam rusticles, uma espécie de ferrugem em volta de todo o navio. Esse tal rusticles são uma forma muito mais fraca do metal, tão frágeis que podem virar pó. Além disso, as correntes oceânicas e a corrosão do sal causaram extensos danos ao longo desse tempo todo. Das mais de 2.200 pessoas a bordo do Titanic, 1.514 morreram no naufrágio e apenas cerca de 300 corpos foram recuperados. E por causa disso, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido fizeram um acordo para tratar o local onde a tragédia ocorreu como um memorial, já que a maioria das vítimas morreram ali, naquele lugar. No ano de 2020, a RMS Titanic Inc., que detém os direitos de resgate do navio, planejou recuperar o rádio usado para fazer as chamadas de socorro, mas o plano gerou um debate sério sobre a possibilidade da expedição perturbar restos humanos que ainda poderiam estar lá embaixo dentro do navio. Apesar de algumas pessoas falarem que a água salgada e os animais já decompuseram completamente os corpos. Mesmo fazendo expedições ou não, já foi confirmado que o Titanic está desaparecendo. Acontece que as bactérias estão consumindo o ferro no casco do navio, o que fez ele estar em um estado frágil nesse momento. E essas bactérias estão agindo tão rapidamente que é possível que o Titanic desapareça nos próximos 40 anos. Mesmo com toda essa história pesada, tem gente que acredita que o Titanic na verdade é assombrado, e que esse nome carrega uma maldição. Isso porque o submersível que implodiu em 2023 se chamava Titan. O navio inafundável se chamava Titanic, e até um livro lançado séculos antes se chamava The Wreck of Titan, ou O Naufrágio do Titã. Ele foi lançado em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic acontecer. E esse livro conta a história de um naufrágio de um gigantesco cruzeiro de passageiros com o nome de Titã, que se chocou contra um iceberg e afundou. Isso aconteceu no Atlântico Norte no mês de abril, bem parecido com a história do Titanic. Vendo hoje, esse livro teria então previsto o naufrágio do Titanic, já que ele descreveu o horário que isso aconteceu e até o nome do capitão da embarcação, que tanto na história do livro quanto no naufrágio do Titanic, o nome do capitão era Smith.
No livro, a história conta que existe uma gravação do batizado do Titã, em que o presidente da companhia diz que nem Deus é capaz de afundá-lo. Na obra do Morgan Robertson, o transatlântico tinha capacidade para transportar 3.000 passageiros, enquanto o Titanic carregou 2.217 tripulantes. O Titã, que era o navio da ficção, continha 24 botes salva-vidas, e o Titanic, 20. No livro, 2.987 pessoas morreram. No acidente de 1912, foram 1.522 mortos no choque contra o iceberg em pleno Oceano Atlântico. O naufrágio do Titanic fez o livro ganhar muita evidência, e algumas pessoas acusaram Robertson de clarividência e que ele teria algum poder paranormal. Mas o autor insistiu que o que ele tinha era muito conhecimento sobre as práticas marítimas e as construções navais, e que a semelhança de sua obra com o desastre do Titanic não passava de uma mera coincidência. Na época em que o Titanic afundou, a edição de 1º de maio de 1912 da The Popular Magazine, uma revista americana, estava nas bancas de jornal. E nela tinha um conto, The White Ghost of Disaster, ou O Fantasma Branco do Desastre, que descrevia a colisão de um transatlântico com um iceberg no Oceano Atlântico, o naufrágio do navio e até mesmo o destino dos passageiros. E tem pessoas hoje em dia que fazem vídeos apelativos que mostram esqueletos ou até mesmo corpos de supostas pessoas que seriam as vítimas do Titanic. E claro que essas imagens foram manipuladas para te enganar. Como eu falei, é impossível um corpo humano durar todo esse tempo embaixo d'água. Lembre que não é só a água, mas sim o alto volume de sal nela, as vidas diferentes que já nasceram adaptadas nessas profundidades, as bactérias e a vida microbiana e, claro, a pressão lá embaixo, que no caso dos destroços do Titanic, eles estão a uma pressão mais de 400 vezes todo o ar que está desde a sua cabeça até o espaço. A cada 10 metros que um ser humano desce na água, é como se fosse colocado todo esse peso para fazer pressão em todos os lados do seu corpo. Por mais que muitas equipes queiram retirar completamente o Titanic da água, existem alguns obstáculos para isso. Alguns planos mirabolantes e bem doidos foram cogitados para retirar o Titanic do fundo do Oceano Atlântico, como enchê-lo todo o seu interior de bola de ping-pong ou simplesmente injetar 180 mil toneladas de vaselina. Além dessas hipóteses, foi arquitetado usar 500 bilhão de toneladas de nitrogênio líquido para criar uma espécie de iceberg embaixo do navio, fazendo o Titanic flutuar até a superfície. Essas podem até ter aparentado que eram boas ideias, mas como esperado, nada foi feito. Então por que eles simplesmente não vão até a localização e içam um pedaço do casco? Foram exatamente isso que eles fizeram em uma expedição, só que usando vários equipamentos. O episódio que marcou uma grande tentativa de remover um pedaço dos destroços ocorreu em 31 de agosto de 1996. Uma expedição comercial tentou remover do fundo do oceano uma parte da estrutura do Titanic. Se tratava de um pedaço de aço de 15 toneladas do casco da embarcação, que tinha se separado do navio após o naufrágio. Essa missão contou com bolsas de flutuação repletas de óleo diesel, que é mais leve que a água e consegue suportar a alta pressão, e fez com que a peça fosse elevada cerca de 60 metros acima da superfície do oceano. A ideia dessa expedição era levantar um pedaço do casco em um navio para a costa e levar até o porto de Nova York, para simbolizar o final da viagem que terminou em tragédia. Uma segunda tentativa de remover a parte do casco foi realizada em 1998 e foi bem diferente da anterior. Agora, eles conseguiram capturar um pedaço do casco usando um robô controlado por um controle cabeado. Com a ajuda de cordas, esse pedaço foi içado por 4 km até a superfície, onde foi colocado sobre uma embarcação. Pode parecer que foi fácil, mas para isso foram necessários 40 minutos. Embora muitos tenham celebrado esse dia, os parentes das vítimas do Titanic não gostaram nada disso. Isso porque para eles, o naufrágio precisa ser visto como uma sepultura marítima, que deveria ser deixada em paz e nunca mais alterada. A verdade é que o Titanic hoje guarda em si uma história impressionante. Toda essa estrutura do navio nunca será removida do oceano, e daqui a 40 anos, nem mesmo um pedaço de aço vai existir. Tudo vai virar literalmente pó. A história do Titanic vai sempre ser lembrada graças à fama que ele ganhou, mesmo 100 anos depois. Caso você queira que eu conte em detalhes algum outro caso de algum outro assunto, deixe o seu comentário aqui embaixo. É sério, eu vou ficar feliz demais em contar com a sua ajuda para juntos acabar com essas notícias falsas e teorias sem sentido. O que eu trouxer nesse canal aqui, pode ter certeza que serão fatos históricos. Eu sou o Jonathan Silva e mantenham-se sempre curiosos.